Bom dia a todos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo nosso estudo bíblico, estamos fazendo o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. A gente já fez um estudo aqui até o versículo 28, nós já lemos, hoje a gente vai dar sequência à leitura dos demais capítulos, dos demais versículos. Então, a gente está no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Conforme eu já lembrei, né, essa carta ela fala muito de Paulo, porque Paulo fala muito do trabalho de levar o evangelho, da importância de não distorcer o evangelho, e ele se compara com outros apóstolos que distorcem muitas vezes, né, a palavra. Então, Paulo ele coloca bastante esse assunto. E aí o Edgar está trazendo para a gente. Eu vou pedir para a irmã Rosângela fazer uma oração, né, para a gente estar dando início, e aí a gente vai passar para o Edgar, que está conduzindo esse estudo. Irmã Rosângela. Amém. A paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos, Senhor, diante de Ti, primeiramente em agradecimento, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada pela disponibilidade dos nossos irmãos estar aí aprendendo e nos ensinando a sua palavra. Obrigada, Deus, pela saúde deles, né? Da saúde de cada um que aqui está assistindo, Senhor, essa aula. Que Deus nos dê sabedoria para o aprendizado e a memória, para que possamos armazenar e falar, a praticar o ID. Abençoe o dia de hoje, o dia de cada um, ao nosso culto hoje à noite, que Deus abençoe a todos. É minha oração e eu agradeço. Amém, Jesus. Amém? Amém. Amém, obrigado. Amém. Vamos lá, Marcelino? Vamos. O som tá bom? Vamos lá, então. Nós estamos já na parte 26 já, né? 26 aulas já, né, Marcelino? Uhum. Estamos batendo o grande recorde agora de aulas no mesmo livro, tá indo... Né? Mas acho que se faz aí importante, né? Faz necessário, né? Porque é uma carta vital aí, né? Uma carta importante para todas são, né? Mas essa ela tem uma direção muito, uma maneira de ser conduzida ali, que foi conduzida por Paulo, de uma maneira muito interessante, muito muito atual, né? Muito contemporânea, muito para os dias de hoje, né? A gente também vive esse tipo de problema na nossa igreja, de uma maneira às vezes mais intensa, às vezes um pouco mais tranquila. Algumas igrejas têm mais esse tipo de problema, mas é importante que estejamos aí bem atentos ao que tem acontecido na nossa igreja e tem acontecido nas igrejas dos irmãos por perto, para que a gente também possa aconselhá-los, né? E também direcionar, ajudar esses que estão por perto, às vezes sofrendo aquilo que sofria a igreja de Corinto, né? Então a gente tem muito a extrair dessa carta, e a gente está, por isso, estamos aí versículo a versículo, né? Passo a passo, para que a gente tenha aí um entendimento geral da carta, né? Para que ela seja extraída ao máximo, né? Seja extraído ao máximo as informações e os toques que Paulo estava dando para aquela igreja, que são válidos para hoje também, né? Então, com a palavra de Deus, a gente sempre relembra e comenta sobre isso, a questão dela ser viva, né? A palavra viva, então ela não é temporal, ela não está presa a um tempo. Mesmo quando histórica, a parte que está só contando os fatos de época, eles também servem para que isso tudo seja contextualizado e que você entenda que acontecia porque certos fatos históricos estavam acontecendo. Mas hoje trocam-se os nomes, troca-se só a forma de você ver as coisas, né? Hoje, antes era uma biga, hoje é um carro importado, um carro luxuoso. Antes era uma carta escrita lá num papiro, e hoje é um e-mail, hoje é uma imagem, uma mensagem de WhatsApp. Então, as coisas não só mudam a mídia ali, o que é a maneira com que ela é circulada e como ela é encarada pelas pessoas, mas a mensagem é a mesma, né? Então, isso é bem interessante. Nós estamos ali. Eu calculo, né, Marcelino, que talvez, possivelmente, mais uma aula ou duas, talvez mais uma aula,
nós já vamos passar para o novo livro ali, né? A expectativa aí nossa aí de Gálatas, né? Está saindo do forno já, né, Marcelino? Os estudos de Sim, Gálatas estão sim, saindo do forno? Então, estão sim. assando, né? Está quase pronto, né? Está crescendo já, está quase pronto. Yeah. E a gente está aí com esse livro, né? Segunda Crônica, Segunda Coríntios, e a gente está caminhando para o final, para os finais ali, para os textos finais, né? Tínhamos na aula passada falado do 11, do 10 ao 13, tínhamos falado dos apóstolos, e a gente tinha entrado no 22 e 28. Tínhamos lido já, né, Marcelino? Isso daí já tinha. Já esse também a gente falou bastante. Falamos bastante desse. Acho que tinha passado alguma coisa que a gente tinha comentado, que eu ia comentar nessa aula, só uma curiosidade bíblica no sentido de também ser importante, porque existem os simbolismos, existem a questão dos números na Bíblia, que a gente sabe muito que não são vitais para que você passe a mensagem, mas são interessantes e até importantes de você saber, né, de você conhecer o significado dos números até para aquele povo daquela época e para a origem, né, desses números mesmo, na questão da formação dessa caminhada do povo de Deus, né, e foram utilizados durante os textos bíblicos ali. Então, existem, por exemplo, a pessoa pode questionar ali, mas por que em 5 ocasiões, Paulo ali naquele texto de 24 ali, por que eles deram 39 chicotadas nele e não 40? Por que esse número? Então, a gente tinha comentado ali que na lei de Moisés autoriza 40 chicotadas, e eles tinham esse zelo, esse cuidado de não passar em 41. Então, o 39 era uma questão, era uma área de segurança ali, né? Era um número de segurança para eles. Até você vê o respeito que eles tinham com essa questão das informações que eles recebiam, né? Do Pentateuco, dos textos antigos. Então, eles conservavam isso ao pé da letra mesmo, e isso era respeitado. Então, quando os judeus iam chicotear alguém por alguma punição ali, né, tal, eles respeitavam isso. Esse número 40 nas leis, até eu tenho na outra página aqui, eu coloquei algumas curiosidades mesmo bem rápidas aqui para a gente não se ater muito a isso, porque também são informações que a gente às vezes ao ler a Bíblia talvez não perceba, mas que você vai ver muito a questão do número 40, né, que simboliza um período de provação de Deus. Então, sempre você vai encontrar ali o número 40, de modo geral, ele está associado a algo que vem de uma preparação, uma expectativa, né, de algo e uma mudança. Então, no começo desses 40, você tem ali algo acontecendo, algo que aconteceu, e no finalzinho, uma mudança. Então, existe todo um tempo de preparo, nesses 40 dias, né? Existe essa expectativa de que algo aconteça após os 40 dias, e lá no final tem a mudança. Então, a gente tem ali todo esse simbolismo dos 40, e a gente vai encontrar, eu coloquei vários ali, né? Mas ele aparece 142 em algumas versões, menos, né? Porque muda ali o posicionamento dele ali na questão nas versões católicas tem um pouco mais, e aí tem, mas você tem ali 40 dias no dilúvio, em Gênesis, olha, a duração da espionagem da Terra Prometida lá, 40 dias em Números. O povo de Israel permaneceu 40 anos, e esse 40, né, tem um simbolismo forte ali, né, porque marca uma geração, né, eles contavam como geração 40 anos, né, então tem a mudança de geração, né, nesse tempo, e ali quem era culpado tinha também essa questão dos 40 açoites, né? Então ali também tem ali a informação de que em Deuteronômio seria a questão de não passar também, não ultrapassar os 40, por isso seria como se fosse uma humilhação para eles, né? Público, né? Mas, puxa, eles tomaram 40, ele tomou 41 açoites, então isso seria, além de uma humilhação para eles, seria ruim para aquele povo que não estava respeitando as leis de Moisés ali, né, as leis que estavam sendo seguidas, né? Então, assim, eles tinham uma importância, eles davam uma importância muito grande a isso, né? Você vê que Moisés passou os períodos lá de 40 dias de jejum no monte, né?
Então, são 2 períodos ali, mas ele teve em Deuteronômio também 40 dias. A vida de Moisés foi dividida em 3 períodos de 40 anos. Né? Então, você tem no Egito, você tem na terra de Midian, e você tem no deserto. Então, você tem tudo ali contando isso, né? Relacionado aos 40. Você tem Elias permanecendo 40 dias sem comer, em 1 Reis. Jesus jejuando 40 dias, né? No deserto. Né? Salomão, 40 anos no reinado dele. O reinado dele era de 40 anos. Né? Você vê lá em Jonas, lá também Jonas falando, 40 dias, né? Para aquele povo se arrepender. Então você tem ali tudo relacionado a essa questão da preparação, né? Você se preparar para algo, então você jejua, você toma uma postura em que você evita tudo que está, né, tá ruim, tudo que está dando problema, ele espera, não, agora é momento de mudança, eu tenho uma expectativa de mudança após esse tempo em que eu me preparo para isso. Né? Então, não que você possa associar, mas até mesmo no dia a dia, você se prepara para ir para o culto, então você tem o tempo entre a sua casa e o culto, esse tempo é um tempo importantíssimo, em que ao caminhar para a igreja, como eles faziam, ao caminhar para o templo, ao se preparar para falar com Deus, eles tinham mesmo esse preparo mesmo. Nós às vezes vamos para o templo, né, para a casa de Deus, vamos para a igreja, e por vezes nós não nos preparamos para isso, né? E chegamos lá, né, correndo, como eu, chega lá meio atrasado, tentando achar uma vaga para o carro e não sei o que e tal, e onde é que eu vou sentar e não sei o que e tal, e tem alguém... Então a gente nos prepara muito para isso. E talvez seja talvez não, com certeza um grande erro mesmo, né? A gente comete ao ir para a igreja ainda muito, né, no calor das ideias do dia a dia ainda, dos acontecimentos, e a gente acaba perdendo muito ali, né? Até você se voltar para aquele momento em que você vai adorar, você vai louvar, né? Que você vai estar voltado para Deus, até você conseguir se desligar e conseguir voltar somente para as coisas de Deus, demora esse tempo. E não houve essa preparação. Você pulou uma etapa, você teve a expectativa do culto, você sabe que vai ter mudança até o final do culto da sua vida, porque sempre muda até o final do culto, todos os cultos, você sai de lá de alguma maneira diferente, melhor e com mais conhecimento da palavra, mas só que você não teve a preparação, né? Você não se preparou para esse tempo. Isso pode te causar algum efeito, alguma dificuldade no focar, né? Então, mesmo quando um texto parece não ser exatamente isso, você pode extrair algo que vale para o dia a dia, né? Então, esse preparo para ir para o culto, a expectativa que você precisa ter para ir para o culto e essa mudança, certeza, né? A certeza da mudança no final. Então, isso tudo existia, foi deixado para nós como um exemplo, né? Do que pode ser, da necessidade do tempo de preparo para as coisas, né? Deus prepara você num tempo para você fazer algo. Deus prepara você num tempo, nesse tempo é necessário para você poder falar da palavra, ou no tempo certo você vai falar. Então tem toda essa questão, né? E eu acho que isso tudo foi interessante ali, né? Esse tempo de sofrimento de Paulo foi importante para que ele pudesse passar, né, para aquele povo algo de perseverança, algo muito forte, algo de que mesmo em sofrimentos, nesse tempo de sofrimento, como ele contou no capítulo passado, né, como ele contou aqui, açoites, teve problemas lá, afundou o barco dele, ele teve os perigos, ele teve vários problemas em que ele, ao contar tudo isso, foi um tempo interessante e importante que Deus manteve ele ali, e ele foi provado, e ele teve mudança de vida, e ele pôde passar isso tudo para esse povo. Olha, eu estava perseverando na palavra, né? E morrer é lucro ali, né? E aí ele estava tranquilo, né? E isso foi importante para aquele povo, né? Vamos seguir? Algum comentário aí, Marcelino? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos seguindo? Então vamos em frente. Nós estamos aqui agora do 11, nós vamos do 29 ao 33. Você quer fazer uma leitura, Marcelino? Isso.
Vamos lá? Então vamos ler, né, do 29 ao 33. Né, o 33 é o último versículo, né, desse capítulo, né? Sim. Depois que a gente terminar esse capítulo, esses versículos, aí a gente vai iniciar o capítulo 12, né? Então vamos lá, ó. Então vamos ler do 29 até o 33. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, pôs guarda nas portas da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto por uma abertura da muralha e assim escapei do governador. Você vê que interessante aí. São ensinamentos profundos aí, né? Que quando você lê assim de uma forma muito rápida, você fala, você só extrai aquele, quando eu sou fraco e tal, e começa, né? Mas aí, quando você vai na profundidade daquilo que Paulo queria nos dizer ali, né? Queria falar para aquele povo e nos fala agora, né? Nessa aula, né? Você vê que é interessante a maneira em que ele tem esse altruísmo, né? Ao se preocupar com alguém que está fraco por perto, né? Com a preocupação com aquele que ele percebe que tem dificuldades e tem passado dificuldades naquele momento ali. E aí ele se sente fraco também, ele se compadece daquela situação. E ele naquele momento ali, ele tem essa compaixão e esse momento de que ele vai, ele consegue perceber, né? E ao falar também, depois para esse povo, ele fala de se gabar das coisas que mostram a fraqueza dele. E até no momento de mesmo valorizar a importância de você se manter firme e fiel ali na palavra de Deus e aquilo como você conduz a sua vida, independente, né? Independente, não é circunstancial, não é dependente do que está acontecendo para você ser forte, né? Para você se manter, se fortalecer naquilo que Deus te deu, né? Como eu coloquei num texto ali do lado, né? A graça de Jesus Cristo é suficiente para fortalecermos, né, nas fraquezas. Nem sempre, né? Deus não vai eliminar nem sempre essas fraquezas, né? Essas provações, né? Mas esses desafios nos faz se sair fortalecidos, né? Porque a gente lá na frente, ao passar por esses problemas, nós vamos identificar e falar: puxa vida, olha, eu passei por isso tudo. E nada disso me abalou, nada disso abalou a minha fé, né? O duro é passar por situações extremas e a fé não ser abalada. E isso é que a gente deve lutar. Porque se nós passarmos por tudo que Paulo passou, ou por coisas próximas àquilo tudo, ou até mais leves do que tudo aquilo, porque às vezes a gente passa por coisas muito, muito mais leves, né? Muito mais light, como diria ali, comparadas ao que Paulo passou, né? E às vezes a gente já começa a falar: puxa, mas Deus me abandonou, e o que está acontecendo com a minha vida? Eu vou lá, estou servindo, estou fazendo, estou isso e aquilo, e acontece tudo isso na minha vida. E aí, o que vem ali, né, falando ali, né, que a gente entende, né? A graça de Deus nos basta, né? Então ali se existe um motivo para ele se gabar, né? Ele está se gabando nas fraquezas que ele, né, sofreu como homem, né? Como homem, sofrendo do estudo, assim como Cristo, né? Porque que diz ali e aí a gente vai remeter à cruz, né? Cristo sofreu ali, sofreu por nós, então como homem ele sofreu, mas aquele tempo em que ele sofreu, como nós acabamos de falar lá, né, dos 40, né? Isso tudo gerou, né? Gerou a vitória ali na frente, né? Gerou o resultado ali na frente, a mudança, né, de situação, né, a vitória mesmo, né? Então a gente entender essa vitória, não a vitória como estar sempre bem. Eu estou sempre na vitória. Não, calma. Você vai ter seus percalços, vai ter seus problemas, mas lá na frente esse resultado, né, essa vitória é certa, né? Mesmo que você morra,
Mesmo que você morra de tal doença, mesmo que você morra pelo sofrimento, mesmo que você morra pelo flagelo, tal, você vai ter essa vitória, que ela é garantida para você, né? Então a gente entender o que é essa vitória. Eu sou vitorioso porque eu ganho muito, vitorioso porque eu estou sempre classificado em primeiro, vitorioso porque eu tenho muitas posses. Não, não é essa vitória que está se falando ali, né? Isso faz parte da vida, isso compõe a sua vida, mas essa não é a vitória dita ali por ele, né? Então, a compaixão, né? O se preocupar, você está preocupado com aquele que está aflito, né? Com aquele que cai, isso é fundamental, né? E ele deixa bem claro ali, né? Quando ele esteve lá, quando ele fala ali naquele texto ali, ele fala em Atos lá, né? Ele estava muitos dias, os judeus resolveram matar, né? Paulo, né? E aí o que acontece? Os amigos foram lá e ajudaram ele, né? E tiraram ele por um cesto, tal. Então assim, eram situações que Paulo conta ali para eles quando que eram situações extremas, né? E que ele pôde contar, né? Ele pôde contar, né? Com os irmãos, né? Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse esse cesto. Então, assim, ele não estava sozinho e ele queria contar com esses de Coríntios. A caminhada dele era dura, ele era líder, sim, ele conhecia a palavra, ele ensinava, ele fazia valer aquilo que Deus dava para ele. Ele não guardava na gaveta o que Deus dava para ele. Ele botava para valer mesmo ali, dia a dia, ele levava, ele fazia, ele corria, ele estava se expondo, ele era flagelado por isso, ele tinha flagelos por isso, ele sofria por isso, mas ele estava ali, né? E ele contava, naquele momento ali, quando ele fala, porém os meus amigos fizeram com que eu descesse no grande cesto por uma muralha, e assim escapei do governador que queria me matar, né? Até esse trecho que ele cita como um trecho que parece... aconteceu lá, né? Paulo levou sorte ali, conseguiu, não. Ele quer dizer ali do sentido dos amigos que fizeram, né? Que os ajudaram, que o ajudou naquele momento. Então ele queria contar com esses amigos ali, os irmãos né? que percebiam que ele estava numa situação difícil, né? E ele queria contar com essa, né? Com essa amizade mesmo que ele queria ali daqueles irmãos, né? Porque existem, né, a gente fala muito disso, né? Amigos que a Bíblia conta, né? Amigos que são mais do que irmãos, né? A gente às vezes, puxa, a gente tem poucos amigos mesmo, né? Assim, firmes mesmo, amizades e tal, mas esses você sabe que você pode contar a qualquer momento. Se você falar, puxa, olha, tá chovendo, tá frio, tá difícil, tô longe, tá ruim a situação, mas se eu ligar para esse amigo, ele vai dar um jeito de sair da casa dele e vai vir me ajudar. E se ele me ligar, eu também vou. Sabe, assim, são amigos que você vai passo a passo. E isso é uma coisa muito importante, né? E ele quis frisar ali, Coríntios, aqueles eram os filhos dele, né? Que ele tratava como filhos, mas também eram parceiros ali na fé, e eram também aqueles que ele contava também, né? Então, o sofrimento dele, quando ele sofreu, quando soube que eles não estavam apoiando em várias coisas, estavam apoiando outros que não tinham né, não professavam a mesma fé, e ele falando ali, puxa vida, vocês são meus parceiros, vocês estão andando aqui comigo como, né, professando, né, eu ensinei, vocês entenderam, e a gente está junto, tal, estamos juntos. Então, ele quis falar sobre isso ali, né? Isso é muito interessante, né? Se preocupar com os outros, né? Com a fraqueza dos outros, né? São ensinamentos muito interessantes, né? Alguém quer comentar? Alguém quer seguir? Vamos seguir? Vamos seguir? Só quero fazer uma observação aqui, o contraste de Paulo e os judeus. Então, aqui, Paulo estava se gloriando, né, por causa da sua fraqueza, dizendo, olha, realmente eu sou fraco. Enquanto os judeus gloriavam pelo que eles tinham e que eles achavam que sabiam. Então, aqui nos mostra uma grande diferença, né? Entre Paulo e os judeus. Então, o Theo estava vendo aqui o comentário aqui, ele fala, observa que Paulo se gloria das coisas que atestam sua fraqueza e não das que mostram sua força. Paulo enumera todas as vezes que foi
preso, surrado ou deixado no mar, enquanto os judeus se gloriam de seus convertidos. Então, a gente mostra a diferença, né? E, às vezes, a gente tem pessoa também que está se gloriando porque prega muito bem, porque canta muito bem, né? Porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou o tal, né? E não é isso. Temos que pegar sempre aquele texto que João Batista falou: convém que Cristo cresça e que eu possa estar todos os dias diminuindo, para que a glória do Senhor venha sobre a minha vida. Amém. Amém. São ensinamentos profundos, né? E que a gente pode extrair de um texto curto aqui, né? Então, cada passo desse 2 Coríntios, ele tem ensinamentos muito profundos, né? E que nos dão ensinamentos que, se você conseguir assimilá-los, né? Você vai mudar no seu posicionamento diante de um irmão, diante de uma situação, diante de um momento de fama dentro da igreja, né? Independente do que você faz. Existe aqueles 5 minutos de fama dentro da igreja que você fala: puxa, agora eu estou, né? Não, calma lá, cara pálida, calma lá, né? Você está aí para servir, você está servindo a igreja, servindo na obra de Deus, e quem está te dando essa condição é Deus. Então, baixa a bola aí, você está aí como instrumento, né? E eu sempre me lembro, esse texto também me remeteu agora a uma propaganda comercial antigo da TV, de pneus, né? Que de vez em quando eu até me lembro e uso como exemplo, que velocidade sem controle não é nada. Ou força, né, no carro sem controle não é nada. Então, sabe, se você tem uma Ferrari com pneus carecas, não vale nada, sabe, assim. Então, você ter força no motor, força no carro, ou força em você mesmo, mas se esse controle, que é Deus ali, né, são os pneus ali com aqueles sulcos ali que podem entrar na água e sair do outro lado sem derrapar. Se você precisar frear, você vai frear no momento correto. Se você precisar de velocidade, ele não vai patinar, ele vai sair no momento certo, né? Então, ter força é importante. É importante você ter força, sim, né? Força até física. Se alimente bem, durma bem, viva bem, cuide do seu corpo, cuide de uma maneira em que você tenha condições para que Deus te use, né? De uma maneira boa, tal. Não abuse nas coisas que você sabe que fazem mal, tal. Cuide da sua vida. Isso é importante, sim. Mas força física, força mental, né? Ali você trabalha mentalmente, você se exercita mentalmente e tal, e essa força é adquirida, mas ela sem esse controle de Deus, em que você pode parar no momento correto, você pode acelerar para sair de uma situação difícil, né? Você pode entrar numa dificuldade, que é uma curva. A curva é uma dificuldade, né? Uma estrada reta é uma beleza. As curvas de uma estrada são dificuldades que você vai ter pela frente na sua vida. E uma estrada cheia de curvas, como é a nossa vida, que tem problemas, tem dificuldades, puxa, aqui eu tenho que quase parar o carro para fazer uma curva, né? E se você não tiver esse controle de Deus, que são os pneus ali com boa qualidade, mantidos ali né, você não desgasta ele de maneira errada, você não sai cantando o pneu para estragar o pneu, você não sobe em cima da guia para estourar, não sei o que e tal, você tem controle, você deixa no controle, Deus controla, né? Ele te dá esse controle da vida, essa velocidade vai ser muito bem dosada, você vai parar no momento certo, parar e refletir, você vai acelerar no momento correto, e você vai chegar lá, né? Com segurança. Mas se você não deixar no controle de Deus, você deixar a vida, agora eu vou acelerar, e se tem pneu, não tem, vamos embora, tal, alguma coisa pode acontecer, talvez você não chegue lá. Ou vai chegar você vai levar muitos a morrer também no caminho, você vai provocar acidentes. Então, muito cuidado, né? Há de se ter cuidado na vida, né? E essa fraqueza, essa dependência de Deus é importante. Não vá pela sua força, né? Vamos lá? Próximo. Edgar? Fale. Tá, deixa eu fazer uns comentários aqui. Fale. Nesses últimos versículos também. Aqui tem uma britadeira aqui, tá atrapalhando eu falar? Não, Não? aqui tá tranquilo. Tá, senão eu vou fechar aqui
a janela para ver se diminui. Não sei por que uma britadeira no domingo, mas tudo bem. Parece brincadeira, hein, Marcelo? É uma brincadeira, né? Brincadeira, Bom, então, o que eu queria? Eu queria também dar um reforço aqui sobre essa segunda carta aos Coríntios, uma carta de Paulo. Ela foca muito na questão de levar o evangelho. Paulo fala muito do sofrimento de levar o evangelho para as pessoas, né? Então, até como o pastor Vanderlei aqui também, né, mencionou, né, sobre essa questão do sofrimento de Paulo. Seria importante também a gente enfatizar que esse trabalho de levar para os outros o evangelho, ele é difícil e muitas vezes a gente passa por sofrimentos e a gente precisa ser perseverante nessa obra. Né? Como o pastor disse, não é só a gente ser um convertido e pronto, estou bem na fita, né? Como acontecia na época, né? Já sou um convertido, então, né, já estou bem. Não é só isso. Porque Paulo fala, às vezes, além da gente ser um convertido, a gente tem um trabalho a fazer. Esse trabalho é árduo, ele traz sofrimento, mas tem um Deus que nos apoia, tem um Deus que vai nos direcionar. Essa confiança, Paulo deixa muito claro. E ele deixa muito claro também que nas fraquezas e no sofrimento, ele tem a atuação de Deus na vida dele. E aqui ele dá um exemplo também, né? Quando ele foi ameaçado aqui, e Deus o livrou. Ele mostra aqui o livramento, ele mostra como é que e através de pessoas, né? Deus usa pessoas para livrar outras pessoas, né? Então, tudo isso está dentro de um contexto, né, de uma obra de Deus. Então, todo o capítulo, ele dá essa dica para a gente, ele fala da importância da gente levar o evangelho, ele fala que sim, a gente vai ter problemas, e ele fala também que sim, temos que confiar num Deus que vai fazer a obra. Vamos confiar em Deus que vai ajudar. Então, uma vida em Deus, mesmo que você passe por tantas provações, você vai conseguir a vitória, mas dentro do propósito divino. Essa observação eu queria fazer. Eu vi também que a Débora também levantou a mão, né, Débora? Débora? Na verdade, é o Vani. Tá. É que eu deixei meu celular ali no outro cômodo. Então, o que você está falando foi que eu e a Débora pregamos nesses 2 últimos domingos. Exato. E a gente precisa levar a palavra, que a gente vai levar, vai ter problemas, vão ter muitas coisas no caminho, que depende exclusivamente da gente querer se disponibilizar a fazer, né? E entender também, que eu acho que o mais importante, como o Edgar estava falando aí, que a glória é de Deus, não é nossa, não é a gente achar, putz, eu tô pregando muito, eu tô arrebentando. O Edgar fala, não, minhas aulas são top, eu sou muito bom. Não, a glória é de Deus. Tudo que é feito para Deus, a glória é dele, não nossa. Se as coisas estão correndo como deve ser, a glória é dele. Se não tiver, continua sendo dele também, porque às vezes nós erramos nas escolhas, erramos no que a gente vai fazer e foge do controle, porque às vezes não, que vai ter sofrimento, a pessoa acha que ela tem que ser uma pessoa sofrida, uma pessoa amargurada. Não é isso. É que vão existir problemas, mas você tem a alegria do Senhor. A sua alegria tem que estar em Deus. Então, não é porque às vezes a pessoa ouve e acha, não, então eu tenho que ser sofrido, eu tenho que ser um coitadinho, eu tenho que ser isso. Não é isso. Você vai ter problemas sim, mas a sua alegria você jamais vai perder enquanto a sua alegria estiver em Deus. E é isso que a gente sempre tem que buscar. Amém. 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 Isso a gente tem que extrair essas coisas, né? Esses ensinamentos, né? Dessa maneira, para que a gente possa ler, fazer as leituras, e isso, ao assimilar tudo isso, no momento correto ali, você lembrar e falar, opa, menos, Edgar, menos, né? Menos Marcelino, menos Vani, menos, sabe assim, menos. Você entender que você está sendo usado por Deus e que você é um servo, né? Você está ali para servir, não para, né,
Faz necessário mesmo estudar, se dedicar, correr, se dedicar a alguém, se dedicar a algo dentro. Isso é importantíssimo, lógico, né? Mas isso é o que você pode fazer, né? E que faça, né? Não, Deus vai fazer, eu vou ficar quieto aqui, Ele vai me dar a palavra, eu vou pregar e vai dar tudo. Não. Deus também te dá a capacidade de você pesquisar, procurar, ler, né? Tirar informações da própria Bíblia mesmo, ler, né? Se inspirar na Bíblia, nos textos, nas pessoas que viveram tudo isso na Bíblia e que trazem hoje para nós, né? Aqui está aparecendo, os textos estão vendo, nós estamos vendo que precisamos ler a palavra de Deus para poder ter esses exemplos também, né? Não espere só que aconteça na sua vida para eu não tenho testemunho, por isso não vou dar. Não, eu posso dar o testemunho repetindo aquilo que aconteceu com Paulo, que aconteceu com José do Egito, que aconteceu com, sabe? Então que nós possamos usar até mesmo esses testemunhos aí, né? No nosso dia a dia. Eu não tenho nenhum grande testemunho. Como não? Olha quantos testemunhos você tem na Bíblia para poder repetir, né? Então, como diz Paulo, seja imitador, meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Então, se Paulo imita Cristo, você pode imitar Paulo, né? Porque ele está imitando a Cristo. Então, não tem nenhum problema de você usar o testemunho de outro para que isso dê impacto também. Não espere só o seu. Talvez você passe uma vida e não tenha nenhuma história de impacto. Que alguém fala, puxa, olha, nossa, todo mundo chorando, pulando na igreja. Não, talvez você não tenha uma grande história. Mas você pode usar a história da vida de Paulo para impactar pessoas. Posso usar a história da vida do Marcelino, se ele me autorizar, a contar um pouco da história dele para impactar pessoas. Não necessariamente seja a minha vida, que seja na minha vida, mas se você não tiver, né? João 3,30, que a Rosa está falando ali, né? É interessante. A doutora Débora levantou a mão. Levantou a mão. Débora Vani. Sou eu de novo. Débora Vani. Que assim, você falou aí da gente estudar, da gente ler, né? Porque Deus, ele capacita a gente, sim. Mas ele capacita naquilo que você não tem condições de se capacitar. Tá baixinho, Vani. Tá meio travado o som. Melhorou aí? Aí. Melhorou. Então, eu tô falando, Deus, ele capacita a gente, mas ele vai te capacitar naquilo que você não pode se capacitar. Tipo assim, não, Deus vai me dar todo o entendimento da Bíblia, mas eu não ponho a mão na Bíblia para ler. E acho que Deus vai fazer eu saber o versículo lá que tá lá em Esdras, que tá lá não sei o quê, em Lamentações, entendeu? Isso não existe. Vani, mesmo porque espírito de adivinhação a gente tem que expulsar. Misericórdia, né? Tem que expulsar, né? Então, e a mesma coisa é o trabalho na igreja. Se você não se propõe a fazer, como você falou, e ficar quietinho lá só olhando, as coisas não vão acontecer. Porque Deus vai usar aquele que se dispõe a ser usado, aquele que está buscando um conhecimento, buscando estudar. E a gente não só de estudo, gente. A gente tem o exemplo da Rosângela, ela leva água lá na frente para a gente, ela está se dispondo a fazer. Ela sabe que eu gosto de água gelada, a Débora não gosta de água gelada, o pastor Vanderlei não toma água na hora da pregação. Isso é se dispor, é entender a situação e fazer da maneira certa. E como nós falamos na pregação, nós temos solos que vão construindo o edifício, cada um fazendo a sua parte, se dispondo a fazer aquilo que tem que ser feito. E a glória de Deus, né? E a glória de Deus sempre. Amém. Legal. Isso é a essência aí da coisa, né? A essência dos textos, né? Dá tempo de seguir, né, Marcelino? Vamos lá? Vamos começar o 12, então? Vamos começar o 12, aí na aula que vem, na próxima aula, vamos terminar o 12 e talvez o 13, porque o 13 também é rápido, né? Talvez nós consigamos encerrar o 12 e 13 na próxima aula, né? Vamos lá? Então tá bom. Então vamos ler aqui. Vamos iniciar o capítulo 12, tá? Vamos ler aqui do 1 ao 6. Nós temos aí uns 10 minutos pela frente, né, Marcelino? Então talvez gastar uns 5 com leitura e algum comentário para iniciar o 12, né? E depois na aula que vem a gente segue com ele, né? Então tá bom. Versículo 1 ao 6. Capítulo 12. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Esse também é um capítulo X, né? Nós vamos aí, todos eles são, né? São vários, são X para todo lado. E não X para todo lado, né? E nós temos aí, esse é um momento diferenciado ali, né? Ele continua falando ali no começo, né? Sobre a questão da necessidade dele continuar falando sobre as visões, sobre aquilo que aconteceu na vida dele, né? De uma forma intensa ali, ele continua falando, ele repete, ele vai falando, olha, necessário que eu continue falando daquilo que aconteceu, né? Que aquilo que Deus me permitiu, né, fazer, mesmo em situações adversas, né? Ele teve visões, né? As revelações de Deus na vida dele e tal, e ele continua falando, né? Quando ele fala ali em conheço um homem, eu sei que esse homem, nesse homem, ele está falando dele ali, né? Daquela forma que a gente tem falado ali, em certo ponto lá, quando ele fala dos questionamentos, ele vem de uma forma irônica, aqui ele vem contando de uma forma em que ele mesmo, nesse momento, ele não se posiciona como eu, Paulo, em Cristo, há 14 anos, fui arrebatado. Não, conheço um homem. Eu sei que esse homem, sim, no corpo ou fora do corpo, tal. Então ele também se posiciona de uma maneira servil mesmo, de uma maneira como servo, de uma maneira em que ele não se autopromove, mesmo nesse momento. Nesse homem me gloriarei, porque esse homem é um homem espiritual, que viveu tudo isso de uma forma espiritual, não pelas próprias forças. Eu vou chegar até o terceiro céu e vou lá e tal, não. Né? Deus me levou a acontecer, a viver tudo isso. Então, ele começa a se gloriar nesse homem, mas esse homem espiritual, né? Não esse homem que vive no dia a dia fazendo tendas, fazendo isso e aquilo, andando pela região lá da Caia. Não é esse homem que ele está falando, né? Ele está falando essa vida espiritual que ele leva, né? Essa vida voltada para Deus, né? E ele vem contando ali. Então, nós vamos encontrar, hoje não dá para a gente entrar muito nesse assunto, mas quando ele vai falando de ser arrebatado, né? Ele vai falar da questão do terceiro céu, então tem algumas coisas que a gente vai ter que contar com mais tempo, tal, né? E até mesmo contar alguns textos em que Enoque, Elias, a gente pode fazer esse tipo de comparação com aquilo que aconteceu e aquilo que eles viviam também. A gente pode fazer essa associação a coisas que já aconteceram no Velho Testamento, que Paulo vivenciou ali. Então, são coisas bem interessantes. Acho que faltam 7 minutos ali, mas algo que... A irmã Rosângela levantou a mão. Tá. Rosângela? Tá conseguindo falar? Rosângela? Tá no mudo. Câmbio? Tá no mudo, irmã. Câmbio. Irmã Rosângela? Rosângela, som. Os microfones tá desligado. Oi? Não estamos te ouvindo. Conseguiu? Não, né? Ah, o celular acho que está com algum problema. Ah, tá. Mas se ela conseguir, se conseguirmos nos próximos 2 minutos, avisa a gente, né? Ou se quiser escrever alguma coisa, né? Pode escrever, a gente pode comentar sobre isso. Se ela digitar, a gente comenta. Certo. Mas acho que tinha caído alguma coisa ali.
Agora me ouve? Opa, Sim. sucesso. Agora Pode me falar. ouve? Me Pode ouve? falar. O Sim. grito do meu neto. Voltando um pouquinho ao que o pastor falou, o pastor Vani, desde que a gente se propõe a fazer a obra de Deus e colocar no propósito, a gente vai se lapidando, né? Deus vai nos lapidando. Porque a gente chega sem saber nada, então eles vão nos moldando, não é verdade? Então é isso que eu queria falar, desculpe. Obrigada. Amém. Amém. Nós temos aí pouco tempo, mas é uma coisa bem interessante também ali no 6, eu acho que me chamou muito a atenção no 6, né? Porque diz ali que mesmo que ele preferisse se gloriar, né, de tudo isso que aconteceu na vida dele, de ter ido lá, né, no terceiro céu, de ter ouvido coisas diretamente ali de Deus e dos anjos ali de uma forma indizíveis, como dizem, né? Ele diz ali também que ele não estaria sendo insensato, não seria insensato, porque são coisas que são verdade para a vida dele. Então, você se gloriar de algo que é grandioso mesmo, que Deus fez na sua vida, né? E você contar, olha, eu fui lá, eu consegui isso. Mas por quê? Porque Deus permitiu, porque Deus me levou, né, me deu condições a fazer tal coisa. Então, às vezes a pessoa, eu não vou falar que eu fui até numa região X, e lá eu encontrei pessoas, e lá eu falei da palavra de Deus e tal. Parece que você está se gloriando de ter ido até lá, de ter conseguido fazer tal viagem, ou de ter feito tal coisa. Não, é verdade, tudo aquilo está sendo verdade. E serve de testemunho para que Deus tenha te levado a tal lugar, um lugar longínquo, e lá você conseguiu falar da palavra de Deus, você foi usado lá naquele lugar. Então isso não é uma glória, sabe, que você fala, puxa, foi comigo isso, eu fiz, eu consegui. Não, sempre deixando que a glória seja para Deus, mas você ter conseguido tal coisa é algo que é passível de testemunho, sim, né? Não seja assim, eu não sei, sabe, e omita esse tipo de testemunho. Isso tudo pode não impactar tantas pessoas, porque você não conta exatamente o que aconteceu. Pastor ergou, 3 minutos aí, né? Melhor levantou a mão, né? passar para quem. Amém, aqui tá, faltam 3 minutos só Vamos aqui. passar para o pastor? Porque senão a gente não encerra, né? Faltam 3 minutos. Eu quero só voltar um pouquinho, eu ia falar no momento, mas eu falei, deixa eu terminar tudo. É interessante quando fala sobre um grande cesto, né? Eu fiquei imaginando Paulo, né? Todo mundo estava preocupado porque Paulo ia ser preso, e existe ali, junto com ele, algumas pessoas que não têm o nome, mas mostra a atitude da pessoa, né, de salvar um homem de Deus, né? Então, achei muito legal, interessante, e uma lição para nós também. Esses homens não aparecem quem são, mas aparece a atitude deles de salvar Paulo. Então, muitas vezes, pessoas fazem muitas coisas abençoadas, coisas boas, evangelizam, não aparece, mas Deus sabe o que está acontecendo. Então, aqui, como nós precisamos de pessoas como esses para nos ajudar, né? Em todos os aspectos, na oração, né? E outras coisas também. Então, aqui, eu fiquei assim pensando, né? Esse grupo de pessoas reunido ali. E agora, como é que eu vou fazer passar para Paulo? Ele vai ser preso. Alguém teve ideia. Tem um cesto grande aqui, ó. Paulo, entra aqui no cesto. Imagine só, né? Que cena bonita, né? Todo mundo, quando colocou Paulo lá, todo mundo segurando, porque o Paulo não é um cesto pequeno, isso é um cesto grande, todo mundo segurando a corda para salvar Paulo. Que nós possamos ter muitas pessoas para segurar a corda para nos ajudar. Isso é Amém. muito importante na igreja. Amém. E esses homens aqui nos mostram uma grande lição. E também sobre o terceiro céu, acho que semana que vem nós vamos conversar um pouco sobre isso, né? Acho que sim. Então vamos agradecer a Deus. Pai amado, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai amado,
por esse estudo bíblico, por esse momento tão maravilhoso de edificação espiritual para todos aqueles que participam da Escola Bíblica Dominical. Pai amado, que nós possamos ter como amigos aquelas pessoas que ajudaram Paulo, Pai amado, a não ser preso, colocando ele dentro do cesto, Pai, e segurando a corda. Pai amado, que nós possamos ter pessoas para nos ajudar a segurar a corda, para nós não cairmos, para nós não vacilarmos, para que o nome do Senhor seja glorificado, Pai. Obrigado por tudo. Abençoe todos que estão participando. Eu quero abençoar também todos que vão estar hoje no culto, Pai. Pai, domingo é o dia do Senhor. É o dia onde, Pai amado, é separado exclusivamente para adoração. Que ninguém, Pai, venha faltar. Venha despertar a igreja para estar presente. Obrigado. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo esteja sobre todos que participam da Escola Dominical, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica na bênção. Shalom Adonai. Amém, Pai Deus te Senhor. abençoe.